não tem como você comparar a taxa de conversão entre experts diferentes, porque Sim. tem um expert que tem uma audiência gigantesca e ele só, tipo, joga na reunião pessoas do social selling, que é um público quentíssimo dele, Uhum. e a pessoa entra na reunião já vendida. E aí os closes batem no peito e falam, nossa, a minha conversão é 90%, 80%. Mas só é 80% porque o cara já entra na reunião vendido, entendeu? Exato. Agora, tem clientes nossos que eu atendo, por exemplo, que, cara, sessão estratégica, público frio, ticket de 15 pau, entra aí, o expert não tem essa autoridade toda, não tem audiência, não tem público quente Sim. e vende. Cara, as conversões vão ser menores. Vão ser menores. Bem menores. Tem gente que roda no mercado com conversão de 10%. Exato. E muito, não só de chegar nesse ponto de conversões de 10%, é porque também as pessoas, mano, eles não têm um processo pré-cal. Eu não sei se você já prestou atenção, mas olha pra você ver, eu já marquei calls com dezenas de pessoas pra ver, tipo assim, o processo que esses caras estavam rodando. Sim. E é basicamente, tipo, ligação zona de SDR, agendou a call, um monte de lembrete de inteligência artificial ali o tempo inteiro. Sim. Entra na call e fecha. Uma venda de 10, 15, pode ser uma venda até de 5 mil, talvez até menos do que isso. Se o cara não tiver esse nível de consciência de quem é você e de como você pode ajudar, esse cara nunca vai comprar. E aí as pessoas se atentam somente à conversão, mas nem olham o processo, tipo, o que esse lead consumiu sobre mim. Exato. Entendeu? Existem 4 taxas, 3 taxas para simplificar, que são muito importantes no comercial. É a taxa de agendamento, então, dos leads que você gera, quando você consegue agendar. Uhum. Normalmente 20, 25% é uma taxa boa. Isso dos leads gerais, né? Porque aí tem os leads e tem os MQLs, né? Que são os qualificados. Aí sobre MQLs é uns 50%, é uma taxa boa, mas, enfim. Ponto existe uma taxa de agendamento, existe uma taxa de comparecimento, né? Que o contrário dela é o no-show. Então, qual que é a taxa de pessoas que entram na reunião? Então, eu marco 10 calls, eu tenho 8 pessoas que comparecem. É uma taxa relativamente boa, né? A maioria dos mercados dá para rodar com taxa de 60%. Tipo, depende muito da mecânica, né? Se for agendamento automático, se for manual. Uhum. Geralmente, manual tem uma taxa de comparecimento maior. Então, essa é a segunda taxa. A terceira taxa é a taxa de conversão. Que é, obviamente, a cada quantas calls você faz, você vende. Então, isso é importante você ter, por quê? Porque essas são as 3 alavancas do negócio. Agora, o que muita gente erra, que o que você falou a pessoa acha que, tô gerando reunião pro vendedor, né? Por exemplo, esses clientes meus de público frio, e ele tem que vender. Vamos, pausa aqui, vamos entender uma coisa. É um lead que veio do Facebook. É um cara que nunca tinha visto antes o expert, o produto, o mecanismo. Né? Eu tenho um cliente meu que vende coisa da Amazon. Como ganhar dinheiro na Amazon americana? Cara, ele pega uma pessoa que nunca viu ele na vida, joga numa página de vendas que não tem VSL, não tem nada, é só escrito, falando de uma oportunidade. Uhum. Esse cara preenche o formulário, vai pra reunião, isso no passado, né? Uhum. Vai pra reunião, se o cara chegar na reunião, que é difícil porque eu não choro alto, quando o cara chega na reunião, o closer vira pro cara e pergunta, o que te trouxe aqui? Não, eu vi um anúncio na internet aí, negócio de ganhar dinheiro e tal, tô aqui pra saber o que é. Cara, você não vai converter esse cara. Você não vai converter esse cara. Você não vai converter esse cara. Não importa o quão bom você seja de lidar com objeção do que for, assim, você não vai. Às vezes converte, pô, beleza, Luca, eu faço uma call de 2 horas, eu trago o PowerPoint pro cara, eu mostro o que é a empresa, eu mostro o que é o expert, mas ainda assim, primeiro, uma call de 2 horas é extremamente ineficiente. Sim. Segundo, você tá usando a reunião para ser um processo, tipo assim, único de educação do prospect. Então, a primeira experiência que ele teve com a empresa é na reunião. E você ainda quer fazer o processo comercial de conversão. Isso não é inteligente. Isso não, assim, você pode fazer uma operação dessa rodar, mas não é eficiente. O que a gente tem feito lá, né, nesses clientes? Uhum. Então, por exemplo, primeiro, otimização do funil. Então, pode ser público frio? Pode, mas ele cai, ele agenda, mas depois que ele faz o agendamento, ele começa a receber vários conteúdos para poder criar consciência do problema, da nossa solução, da solução, tipo, da oportunidade, né? No caso da Amazon e tal, vendendo a oportunidade. Depois, criar consciência do expert, do método, da empresa, o que é a gente. Depois, trazer consciência do produto. Então, falar dos cases que a gente tem, como que funciona, etc. Então, assim, são vários conteúdos que vão via e-mail, que vão via WhatsApp, né, na própria ligação. Então, antes do cara entrar na reunião com um closer, existe uma ligação pré-call de requalificação, de construção de confiança, de consciência, né? De falar, olha, eu te mandou os materiais, eu preciso que você assista. Então, existe todo um processo ali, até mesmo nos anúncios, cara. Dá pra você criar campanhas de remarketing pra esse cara, do momento que ele agendar a reunião, até ele comparecer na reunião, ele vai ser surrado com conteúdos que vão aumentar a consciência dele. Vão criar confiança.
Né? Nesse meio tempo, ele vai seguir também o expert, então ele vai ver alguma coisa no Instagram. Então é importante ter o quê? Conteúdo. No Instagram, porque ele vai também consumir. Uhum. Então perceba que são várias coisas que não tem nada a ver com skill, é simplesmente processo e que vão influenciar a conversão. Sim, e falando exclusivamente aqui sobre processo, né? O pessoal entra na call tanto comigo quanto com você. Cara, eu quero ir pra objeção, eu quero aprender... prevenir objeção, frame de identidade. Não, prevenir ninguém sabe. Todo mundo fala contornar, né? Todo mundo fala nem sabe contornar. O que é prevenir. Os mais avançados comentam um pouco sobre prevenir. Agora, é interessante porque ninguém olha para o processo. Tipo, um detalhe desse aqui muda completamente sua conversão na ponta. Por exemplo, quando eu estava vendendo exclusivamente uma operação como closer, a de planejamento financeiro, que era para médicos, cara, eu ligava, 30 minutos antes pro médico, já entendia quem era ele na ligação, já entrava em problema na própria ligação. Eu entrava na call com ele e fechava ali em 30 minutos. Porque parte disso eu já fiz a ligação. Também o próprio conteúdo, né? Os meus agendamentos, eu mesmo gostava de mandar o conteúdo que eu selecionei do expert com aquelas partes específicas para gerar o que eu queria do jeito que ele traz na call. Porque se eu entrar na call e ter que convencer você, a gente já ferrou o processo, entendeu? Tudo isso tem que ser feito antes. Na call é a parte do cara comprar a ideia. Porque se eu fazer ele comprar a ideia do nosso veículo, acabou, cara. Aí já era. E assim, nesse expert específico, uma coisa que a gente fez foi que a gente... Assim, eu acho que todo expert tem dificuldade de produzir conteúdo, né? Acho que isso é normal. Então, a gente fez a estrutura de conscientização dele através de anúncios. Então, a gente criou vários anúncios que traziam pessoas novas pro perfil. No que as pessoas chegavam no perfil, elas eram aquecidas com vários vídeos de nutrição, cases, falando da importância do planejamento financeiro, quais são os erros que as pessoas cometem, enfim, criando consciência mesmo. Uhum. E a gente pegava esse público, né? E aí depois jogava na call. Por quê? Porque isso era muito mais eficiente. E aí a gente chegou a ver conversões numa oferta de 30 mil, 32, né? Uhum. Uma oferta de 32, a gente chegou a ver conversões de 44, 50, 56, 60%. Por que isso? Porque existia um processo muito bem desenhado e inclusive um processo de condução de call, né, que é a reunião em si, que também era muito amarrada. Exato. Então, isso fazia com que a gente investia 20, 30 mil reais por mês, e faturava 500, 650, né? Chegou a bater quase 700 no mês, que foi o recorde. Por que isso? Porque existia um processo muito bem construído. Exato. Eu já trabalhei em umas 9 indústrias aí diferentes, contando com essa de planejamento financeiro também. E ali, como eu tive a graça de pegar você no marketing, que é um cara que manja pra caralho, a gente construiu ali algo muito fora da curva, velho. Sim. Em relação a funis ali diretos, cara, ali foi onde eu bati as minhas maiores conversões, que eu não entreguei em outros locais exatamente por causa da estrutura, né? O processo inteiro tava muito bem feito, mano. Muito bem feito, cara. Então, assim, acho que voltando aqui pra parte de comercial em si, né? Sim. Contorno de objeções por si só não vai salvar a sua operação. Eu digo isso porque eu já vendi mais de 8 milhões em 7 nichos diferentes. Eu tô há 3 anos fazendo exatamente isso. E em posições diferentes, né? Então, closer, head, já fui empresário. Eu continuo, ainda sou closer até hoje, faço reuniões de venda, sempre fiz. Mas o ponto é, contornar objeções, saber contornar objeções por si só, não vai resolver o seu problema. Eu te falo isso porque o que é a causa, o que é o sintoma, né? Exato. Então, assim, quando a pessoa ouve, Gabriel, eu quero pensar, quero ver com minha esposa, marido, meu sócio, isso nada mais é do que um sintoma. Sim. Ninguém acorda de manhã falando, nossa, eu vou dar objeção no Gabriel lá, quando ele chegar na reunião e falar isso, eu vou dar objeção dele. Sim. Não existe isso. As objeções, elas são criadas. Tipo assim, o closer, ou a falta do processo, ou tudo isso que a gente falou, é o que cria as objeções. Sim. Pensa comigo, se a pessoa tiver certeza absoluta, não, isso aqui é o que eu quero, isso aqui vai ser o meu problema, vamos fazer, a pessoa faria. Mesmo não tendo dinheiro. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer, né, nessa operação de planejamento financeiro? Então, contornar objeções por si só não vai resolver o seu problema. Porque isso é só o sintoma daquilo que está acontecendo. Isso é só o que você ouve no final. Aí você acha assim, não, então ele me deu objeção de vou pensar, logo se eu conseguir contornar essa objeção, o cara vai comprar. Não. Tipo um negócio, a objeção de vou pensar nem é uma objeção real. Nem real ela é. Então, é uma ilusão você achar que eu vou falar 3, 4 frases aqui e o cara vai magicamente falar, não, então vou pensar mais não, agora eu quero comprar. Toma meu cartão aí.